Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o canal História Hoje. Meu nome é Thiago Borges e hoje nós vamos falar sobre a história da história. Solta a vinheta! Bom, em algum momento da sua vida, com certeza você já precisou estudar a história. Quer tenha sido na sua infância, no seu ensino médio ou até mesmo na faculdade, essa matéria com certeza passou pelo seu currículo. Se eu lhe perguntar o que é história, você pode me responder que a história é alguma coisa que acontece com alguém em algum lugar. O que não está errado, não é mentira. Porém, diminuir a história desse ponto é um pouco complicado. Olha, basicamente a história estuda a humanidade e o tempo. Ou seja, é uma análise de como a humanidade se comporta e o que ela desenvolve em determinado momento do tempo, no período em que ela existiu. Se nós analisarmos a humanidade e não levarmos em consideração o tempo em que ela atuou, nós podemos cometer alguns erros muito perigosos, como, por exemplo, o anacronismo histórico. O que seria o anacronismo histórico? É nós avaliarmos a humanidade, as suas ações em um determinado período com a métrica que nós temos hoje para avaliar a nossa civilização, a humanidade. No caso, é você pensar no que os povos, a forma como os povos agiam lá no século 9, 8, 7, com a mesma métrica que nós nos avaliamos hoje. Não dá para pensar igual. Essas duas civilizações pensam muito diferente. Pelo acesso à tecnologia ou o domínio entre outras culturas, tudo isso influencia muito a forma como a gente vive e aceita o que é certo e é errado. Bom, a história sempre foi contada. Vocês devem se lembrar daquelas figuras rupestres, né? Aquelas imagens pintadas nas cavernas que são descobertas no Brasil e no mundo inteiro. Aquelas em que os antigos povos primitivos deixavam registrados momentos de caça, ou momentos individuais, ou momentos coletivos ali na sua comunidade, aqueles desenhos pintados quase sempre em um tom mais avermelhado. Durante muito tempo, a forma como a humanidade contava a sua história tinha alguns vícios que não são muito legais de se fazer, como, por exemplo, contar a história misturado com as suas crenças religiosas daquele momento, inclusive adicionando mitologias, né? As velhas mitologias gregas, nórdicas, romanas, egípcias, para poder explicar a ação do homem no tempo. Quem não lembra, por exemplo, da história da fundação de Roma contada da forma mitológica, com os irmãos Rômulo e Remo, que foram ali abandonados numa floresta e criados, amamentados por uma loba. Hoje nós sabemos que não foi bem assim. Haviam os povos originários daquela península itálica, dentre eles os etruscos e vários outros, que juntos criaram a cidade de Roma, que veio a ser o Império, e tudo que a gente já conhece dela. Bom, mas aonde que houve essa ruptura? Uma vez que as pessoas passavam mais de forma oral a história, né? Era o avô que contava para o filho, que contava para o filho, que ia de forma sucessiva. Onde que houve essa ruptura? Onde é que essa forma mais oral ou mitológica de contar a história mudou? É bem capaz de ter acontecido com várias pessoas durante o tempo, mas nós temos uma personalidade, um personagem que nós tomamos como referência. Este é Heródoto, conhecido também como o pai da história. Mas antes, vamos falar um pouco sobre a vida de Heródoto. Bom, Heródoto foi um grego que viveu há aproximadamente 2.500 anos atrás, na cidade que naquela época se chamava Halicarnasso. Halicarnasso, hoje na atual Turquia, era uma cidade que, mesmo tendo majoritariamente gregos, era uma cidade que estava localizada no Império Persa. Então, ele vivia entre gregos e persas na mesma cidade.
Ele viveu ali entre os anos 865 a 825. Ele viveu nesse período e justamente nesse período estava ocorrendo um evento muito importante, muito sério, conhecido como as Guerras Médicas. Olha, mais para frente, as Guerras Médicas terão um episódio só para elas, porque são eventos muito importantes. Nós podemos considerar, por exemplo, comparar com a Grande Guerra Mundial dos tempos contemporâneos. Por quê? Você sabe, as guerras médicas, elas foram umas guerras, várias guerras, que foram compostas entre gregos e persas. Olha só, justamente as civilizações das quais ele vivia, fazia parte. Vocês conhecem essas histórias de forma mais popular através daquele filme 300 de Esparta, né? Onde você tinha Temístocles, o rei Xerxes, rei da Pérsia, né? O rei Leônidas, lá, o bravo rei Leônidas de Esparta, e ele viveu nesse período. Bom, Heródoto, ele quis compreender este grande evento que, imagina só, até hoje nós falamos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial, então você imagina o que era aquele momento da Guerra Médica para eles. Ele também queria entender, ele queria compreender por que aquilo aconteceu. Só que ele queria fugir dessa ideia de que os deuses gregos lá contra os deuses persas e tudo mais. Ele queria entender algo de forma mais profunda. Ele não tinha muito acesso aos reis gregos ou ao rei da Pérsia. Então ele fez o quê? Ele perguntou para aqueles que ele tinha acesso, o povo grego e o povo persa. E ele saiu anotando e documentando o que aqueles povos, o que aquelas pessoas falavam. Foi uma forma mais empírica de entender o grande fato. Bom, toda vez que ele fazia um documento, ele começava da seguinte forma: texto de Heródoto de Alicarnasso. Apresento aqui minhas pesquisas. E esse termo pesquisa deixa claro a intenção dele de fazer uma investigação minuciosa daquilo que ele ouvia para poder apresentar. A palavra pesquisa deriva do grego autópsia. Autópsia significa exatamente o quê? Auto, né? Óptico, tópsia. Então, a autópsia é você fazer a observação in loco daquilo que você quer compreender. Então, você vai, você vê, você compreende. Heródoto não ficou limitado apenas à cidade grega e persa. Ele também viajou fazendo anotações pelo Egito, por toda a Península Itálica e também mais profundamente ali pela banda do Oriente Médio. Ele era muito apaixonado pelo que ele fazia, porque ele saía coletando todas as informações, algumas inclusive que foram motivo de chacota, como por exemplo no Egito ele anotava depoimento de cobras voadoras, né? Ali na Pérsia ele anotou a respeito de formigas escavadoras de ouro e outras coisas mais. Engraçado que recentemente foi descoberto que a palavra antiga persa para raposa da montanha, que é um animal que fazia lá as suas escavações, né? E nessas escavações acabava espalhando pó, poeira de ouro, que os aldeões aproveitavam para recolher. Essa palavra é muito semelhante à palavra persa também antiga da formiga. Então essa questão da formiga escavadora de ouro pode não ter sido algo lúdico, mas sim um problema de interpretação, já que Heródoto não falava persa. O tradutor dele pode ter passado uma informação que ele não compreendeu e foi simplesmente isso, um erro de tradução, não algo ali fantasioso que ele acreditava. Bom, Heródoto, infelizmente, como qualquer homem fruto do seu tempo, ele tinha até... Bom, Heródoto, como fruto do seu tempo, ele tinha alguns vícios que são bons e necessários evitar até mesmo no dia de hoje, que é... Quando ele fazia um relato histórico, ele colocava o seu ponto de vista e deixava isso influenciar o texto. Durante as suas pesquisas sobre as guerras médicas, inclusive, ele puxava um pouco de sardinha para o lado grego. Mesmo assim, ele usufruía de muito prestígio entre o povo grego. Tanto que, quando ele fazia as suas anotações e iria ao público lê-las,
Ele lia em voz alta durante 3, 4, às vezes 5 horas seguidas, e as pessoas, sempre em grande multidão, paravam para ouvir. Inclusive, certa vez, Heródoto foi convidado para participar de uma das edições das Olimpíadas. Bom, foi como eu disse, pode ter tido várias outras pessoas que, em algum momento, quiseram quebrar essa corrente do misticismo, do oculto ou do mágico, e do lúdico, para poder explicar os fatos históricos. Mas a maior referência que nós temos, embora muita gente não aceite muito, mas uma grande referência que nós temos como exemplo de historiador foi, de fato, Heródoto da Grécia. Inclusive, o seu reconhecimento se arrastou por séculos, ao ponto de um escultor Cícero, um escultor romano chamado Cícero, ter dado a alcunha dele de pai da história. Bom, uma vez mais eu quero agradecer a presença de todos vocês que vieram ao nosso canal. Pedir que, caso você ainda não tenha curtido, curta aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e, se possível, de compartilhar nas suas redes sociais para que possamos alcançar cada vez mais pessoas que gostem do conteúdo de história. Meu nome é Thiago Borges e lembre-se, todos nós possuímos a nossa própria história, mas apenas a história possui cada um de nós como seus fiéis observadores. Fiquem bem e até o próximo vídeo.